não ser uma doença muito letal, né? Pelo menos para os mais jovens. É importante a gente se prevenir para não sobrecarregar o sistema de saúde, e aí todas as pessoas que ficarem doentes e precisarem ir para UTI, tudo elas terem o seu espaço lá, né? Porque se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, aí não vai ter o espaço nos hospitais, e aí sim que vai ser perigoso para os mais vulneráveis. Então, esse gráfico aqui mostra, quando a curva fica aqui alta, né? Se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, aí essa linha aqui, ó, é das vagas nos hospitais. Então, essa porção da população não vai ter as vagas nos hospitais. Mas se a gente tomar as medidas necessárias, aí diminui o número de doentes ao mesmo tempo, aí todo mundo tem vaga nos hospitais, né? Então, quais são as medidas de prevenção? Lavar as mãos com mais frequência, se distanciar das pessoas, não cumprimentar com aperto de mão, com abraço, com beijo, evitar transporte público, festas, visitar outras pessoas quando possível, né? Essas são as medidas. Pode ir ao ar livre, não precisa ficar só dentro de casa, pode ir ao ar livre, ficar ao ar livre, mas evitar quando tem muita gente junta, né? Especialmente em lugares fechados. Aí tem esse artigo bem legal do Washington Post aqui, que está mostrando como que está a curva de contaminação do coronavírus, que está aumentando muito, né? Dobrando os casos a cada dia. Então, essa é a dinâmica. Então, as bolinhas azuis são as pessoas saudáveis e as bolinhas laranjas são as doentes. As pessoas, normalmente, elas se recuperam, né? Então, elas não podem mais transmitir a doença. Então, essa é a dinâmica do vírus. Mas algumas pessoas vão precisar ir para UTI, e isso é importante que tenha espaço para elas lá, né? Principalmente os mais idosos e os mais vulneráveis. Então, aqui, vamos supor que a quantidade de. Essa aqui é a quantidade de doente. Vamos supor que a capacidade do hospital é 50. Então, aqui é como se não tivesse tomado nenhuma medida. Então, você viu que já excedeu muito a capacidade do hospital. Não sei se dá para ver aí. Já está agora quase. Chegou quase em 200 doentes. Então, você vê que a contaminação, se todo mundo continuar fazendo o que a gente normalmente faz, a contaminação acontece muito rápido, né? Aqui as bolinhas laranjas entrando em contato com as bolinhas azuis, que são os saudáveis, e todo mundo se contaminando. E a capacidade do hospital, do sistema público ou privado, se excede, aí aqueles que precisam, né, não vão conseguir, vão acabar falecendo, infelizmente. Nessa situação aqui tem uma quarentena forçada, que é essa barra aqui, ó. Mas normalmente a quarentena não funciona, então as pessoas vão acabar entrando em contato uma com as outras, e também esse número vai ser grande, né? Menor do que o outro, mas ainda assim grande. E aqui com o distanciamento social. Vamos supor que todas essas bolinhas paradas são as pessoas que vão ficar nas suas casas, não vão pegar transporte público, evitar festa e tudo, né? Mas ainda tem aquelas que precisam se movimentar para lá e para cá, então essas vão transmitir para o resto. Mas olha só como que a curva tá menor aqui, né? Então aqui todo mundo teve a oportunidade, de quem precisou, ir para o hospital e se recuperou, né? E algumas pessoas acabaram nem ficando doentes. Aí, como exemplo prático, a gente tem o exemplo da China, né, que teve um número muito grande de doentes, mas as pessoas tiveram a oportunidade de ir pro médico, pro hospital, e se recuperaram. E da Itália,
que o sistema de saúde deles está sobrecarregado, né? Então vamos dar uma olhada aqui na China. Aqui os gráficos, esse gráfico aqui é total de recuperados e total de mortes, né? Então a quantidade de mortos com relação aos recuperados na China é bem menor e vem abaixando, porque eles têm esse espaço para as pessoas se recuperarem nos hospitais. Já na Itália, a quantidade de pessoas que estão morrendo e recuperadas já não está tão diferente, né? 42% das pessoas estão morrendo e 57% se recuperando. Mas lembrando que esse número aqui não é tão verdadeiro porque tem muito mais pessoas se recuperando, mas que não foram diagnosticadas com a doença, né? Mas de qualquer forma, se você comparar com o número total da população que tem coronavírus, que foi detectada, o número de mortes é bem maior, tá? Mas não precisam se entrar em pânico. Eu só quis dar esse exemplo aqui para vocês verem como que tá os números e é só para conscientizar de o quanto vocês puderem se manter em casa, não pegar transporte público, evitar em lugares que tem muita gente, igreja, né? Qualquer outro lugar que tenha muita gente, evite, se puder, né? O quanto você puder, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo.